Vamos começar fazendo a nossa prece de abertura, pedindo à espiritualidade superior que possa nos acompanhar, nos intuir durante esse estudo e, acima de tudo, que possa nos acompanhar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias, para que os ensinamentos que a gente absorver aqui hoje, que a gente consiga colocar em prática nos nossos dias, que a gente consiga entender as palavras, que a gente consiga ser a cada dia mais humano, principalmente com o próximo. Pedir também para todos aqueles que não puderam estar aqui junto conosco, que os bons espíritos possam visitar a casa, o lar, o coração de cada um, trazendo paz, tranquilidade, esse sentimento de amor que só o Cristo pode nos fazer sentir. Que os nossos estudos de hoje sejam, como sempre, iluminados e abençoados. E que no final da noite nós possamos nos sentir melhores do que entramos aqui hoje. E para a abertura dos nossos estudos de hoje, a oração que nosso Pai nos ensinou através do seu Filho Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Vamos começar aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela. Nós tínhamos parado, deixa eu aumentar aqui. É difícil de ver. Nós tínhamos parado nessa parte em amarelo, né? Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Aqui, o Espírito estava nos revelando que as grandes questões, né, as grandes questões que vão servir de fundamento para a doutrina espírita, elas são postas, né, elas são reveladas a nós à medida que nós temos condições de compreender essas questões. Por isso que, e ele vai falar isso logo na sequência aqui, por isso que essa mensagem que nós recebemos com relação ao Espiritismo, ela não veio de uma vez só, e até hoje ela é revelada de uma forma gradual. Porque conforme a humanidade vai tendo condições de entender essas questões, é que nós vamos tendo contato com essas verdades, é que vão sendo reveladas essas verdades. Então, aqui, mais uma vez, ele está reforçando a questão da força, né, da autoridade da doutrina espírita, que é conferida pela universalidade dos ensinos, por essa organização que os espíritos superiores têm em revelar isso de uma maneira simultânea em diversos pontos do globo, para que as ideias que sejam conflitantes, elas fiquem insuladas, né, elas fiquem restritas a um determinado local, até que elas morram por si só, né, até que elas morram simplesmente por não conseguir ter uma confirmação em outras vozes, em outros pontos, em outras revelações, e aí ficarem contrárias ao conjunto dessas informações, aí por isso que essas ideias morrem sem grandes problemas. Inclusive, ele vai citar mais adiante que até isso é programado para ser assim, porque essas questões que vêm em contrário às questões da doutrina espírita, elas incitam a discussões, então elas ajudam a fundamentar aquilo que é certo, ao invés de atrapalhar, levando as pessoas para aquilo que é errado, por conta da forma com que é formulado, por conta da forma com que são reveladas essas verdades. Então ele vai dizer lá que por isso é que logo de princípio não disseram tudo, que era o que a gente vinha dizendo, né?
a gente tem que ter, não é só a questão da espiritualidade superior querer revelar essas questões para nós. Boa noite, Cristina. A questão é que nós temos que ter condições de receber essas verdades e de assimilar essas verdades, de entender essas informações. Então, a gente percebe muito que conforme a ciência, a capacidade cognitiva dos seres humanos vai aumentando ali um pouquinho, é que a gente vai tendo acesso a novas informações, é que os espíritos vêm e nos revelam novas verdades. Que antes, na época mesmo do início do espiritismo, que nem é tanto tempo assim, essas verdades não poderiam ser reveladas por conta de que nós não tínhamos formas ainda de entender. Muitas vezes as questões relacionadas ali, como que funciona essa troca de energia entre os espíritos e tudo mais, nós precisamos ter uma base científica de saber como que isso funciona no geral, para nós podermos entender como que isso funciona mais perfeitamente quando relacionado à questão espírita, certo? Então, o que ele está dizendo ali é que tudo ainda hoje não disseram, ou seja, ainda tem muita informação a não ser revelada através do espiritismo. Por que ainda não foi revelada? Porque nós não temos a condição ainda de assimilar essas informações. Tem muitas partes do próprio Evangelho e do Livro dos Espíritos que, nas questões, eles dizem que não tem ainda o correspondente na nossa língua para que nós possamos entender aquela informação que está sendo perguntada. Então, seria como, e ele utiliza muito essa metáfora, seria como explicar para um cego de nascença o que é a luz. Não, você não teria palavras ali, porque a pessoa não experimentou, ela não tem nada que possa se comparar, certo? Então, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Isso é uma questão também, e esse finalzinho dessa frase aqui traz uma mensagem muito importante, de que cada coisa, ela tem o seu tempo. Não adianta a gente ser justamente esses muito afoitos que ele relata aqui, que querem os frutos antes de estarem maduros, porque você acaba colhendo o fruto, você não vai fazer proveito dele. Ele não vai te adicionar em nada. Se você pegar um fruto numa árvore que estiver completamente verde, você não consegue comer. Você não consegue aproveitar dele nada. Então, justamente isso que a gente pode fazer aqui uma metáfora. Quando a gente quer, muitas vezes, dar um passo, né, por essa impaciência mesmo, que é natural do ser humano, dar um passo muito maior que a perna, a gente acaba, ao invés de dar um passo para frente, a gente acaba se atrasando, né? Ao invés de a gente trazer um adiantamento para aquilo que a gente está tentando fazer, a gente muitas vezes acaba travando a nossa marcha ali por conta dessa impaciência, por conta de não saber esperar o momento certo. Então, isso é uma questão muito importante para nós. Nós falávamos ainda no nosso último estudo com relação a algumas informações de mundos superiores, dos mundos angelicais, da esfera do Cristo, essas informações assim que... Por que essas informações do cotidiano, desses mundos mais elevados, elas não são passadas para a gente nos detalhes? Porque a nós nada interessa. Esses são os frutos que não estão maduros. Nós não estamos ainda nem próximos, nós temos muitas etapas ainda a vencer até chegar a poder viver num desses mundos. Então, o que a gente tem que saber? O funcionamento desse que a gente está. Como é que as coisas acontecem aqui. E é por isso que os espíritos vêm, nos orientam, nos acolhem com essas informações de mundo de prova e expiação. Porque não adianta a gente querer ficar, a gente está na primeira série, na segunda série aqui da escola, e querer ficar vendo coisa da sétima, da oitava. A gente não vai conseguir absorver aquelas informações simplesmente porque a gente não tem as informações básicas disso ainda sedimentadas. Então, a gente tem que primeiro entender como que funciona na nossa realidade aqui. Como que é o mundo de provas e expiações, para que serve, qual que é o objetivo aqui, qual que é o objetivo de cada uma das nossas encarnações aqui, quais são os problemas que a maior parte dos habitantes do planeta Terra agora, em 2025, tem. Então, o que a gente tem que vencer? Como que a gente pode fazer para vencer isso? Como que se vence? Depressão, ansiedade, que são os maiores problemas aí de
da saúde, né, que mais atacam a saúde hoje em dia das pessoas, como que a gente faz para se livrar disso, para não ser abatido por isso, para não ser vencido por uma dessas doenças. Problema da guerra, problema da fome, abastecimento. O que a gente está mais passando agora? O que está mais apertando o calçado aí da humanidade no planeta Terra nesse ano de 2025? Nesses últimos anos, vamos dizer assim. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar, é aquilo que está ao nosso alcance. Não adianta a gente querer dar um passo à frente sem saber as informações básicas. E é por isso que nosso estudo aqui ele se dedica justamente à obra básica, né? Depois de ter sedimentado bastante essa obra básica, fica mais fácil de ter informações mais profundas. Mas, por enquanto, a gente tem que focar naquilo que mais consegue nos ser útil na nossa marcha evolutiva. E é justamente isso que ele fala aqui, com relação de querer os frutos antes de estarem maduros. Filho, queria dar uma palavrinha. A meu ver, a depressão, e algumas coisas que eu li, é excesso de passado. A pessoa fica depressiva quando ela vive muito presa ao passado. E a ansiedade é excesso de futuro. Ela não vive o presente e fica angustiando com o que pode acontecer lá na frente. Então, a gente tem que viver o hoje, porque hoje é o presente precioso que a gente tem para viver. Exatamente. No nosso estudo da série Nosso Lar lá, se a gente voltar lá atrás, no comecinho do livro, quando o André Luiz vagava ainda pelo umbral, essa ideia aí fica muito fixa ali, se a gente prestar atenção nos detalhes. Ele vagou, provavelmente em círculos, durante acho que 7, 8 anos, no umbral, e a questão que mudou a chave dele foi conseguir um dia concatenar as ideias, que era o que ele dizia. Por quê? Ele vivia andando em círculos, fugindo. Ele não conseguia, como estava todo momento ele sendo perseguido, aqueles gritos, as pessoas chamando de suicida e tudo mais, ele não conseguia parar no momento presente. Ou ele estava com medo das pessoas que estavam perseguindo ele e fugindo, nos poucos momentos que ele conseguia de descanso, na hora que ele começava a alinhar os pensamentos ali, vinham de novo, e aí, na maior parte do tempo, ele estava preso também no passado, porque ele se preocupava com a família, ele já percebia que ele não estava no círculo terreno, aí ele não sabia qual ia ser o destino dele, será que ele ia ficar vagando eternamente? Então, ele ficava passado, futuro, passado, futuro. O que vai acontecer no futuro? O que vai ser de mim? Eu vou ficar aqui para sempre? Passado, lembranças da terra, do tempo de que era vivo, mas eu frequentava a igreja, eu fazia tal coisa, não tem algum mérito, não tem como eu ser salvo disso. Então ficava passado e futuro, passado e futuro. No momento que ele conseguiu concatenar as ideias, centrar no momento em que ele estava e lidar de frente com a realidade dele daquele momento, ele conseguiu ajuda. Que aí ele conseguiu estabelecer uma ligação com Deus através da oração dele, e aí ele conseguiu organizar ali minimamente ainda que minimamente, né, a faixa vibratória dele para poder os espíritos superiores terem acesso a ele e conseguir realizar o resgate dele, do André Luiz. Então, essa é um ponto muito importante e que nós, principalmente por depressão, ansiedade, essas doenças aí, elas serem um ponto principal agora, na época que nós estamos vivendo, até por conta da transição planetária. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a causa, qual que é o problema e como tratar, como fazer para não ser tão influenciado por essas questões. E qual que é a questão principal que, naqueles primeiros capítulos do Nosso Lar, ali, nos chamam a atenção com relação a isso? Essa questão de conseguir, de nós nos habituarmos a dar uma paradinha no nosso tempo, o que quer que a gente esteja fazendo, e nos focar o nosso pensamento no momento presente, sem preocupação muito com o futuro e com o passado, mas no momento presente, onde eu estou, o que eu estou fazendo, como estão os meus pensamentos, o que na maior parte do tempo eu fico pensando durante o meu dia ali, enquanto eu estou atribulado de
obrigações para fazer, de compromissos e tudo mais, naquela correria que todo mundo aqui sabe como que é. No que meu pensamento está sintonizado quando eu estou nesses momentos, na maior parte do meu dia? Então, a questão principal aí, com relação a isso, serve tanto para depressão quanto para ansiedade, conseguir concatenar os pensamentos ali no momento presente. Porque aí você vai conseguir colocar na balança. Ó, mas agora, no momento presente, vamos supor que você esteja num momento difícil. Você está num momento difícil, mas também tem a beleza daquele momento difícil, serve para alguma lição. Quanto mais você conseguir focar nisso, conseguir identificar qual é a lição, menos tempo você vai ficar naquele momento difícil, naquela fase difícil. Porque assim que você aprendeu, você passa para a próxima dificuldade, inclusive. Mas passa para a próxima, você não vai ficar naquela ali. Então, esse ponto de conseguir, isso a gente está perdendo muito, porque hoje em dia a gente tem muita distração, então é muito fácil perder isso, de conseguir focar e centralizar no momento presente. Hoje em dia, a questão das telas, celular, computador, a todo momento tem alguém te mandando uma mensagem, alguma coisa chamando a sua atenção ali, é muito difícil ficar preso entre um estímulo e outro aqui e não focar em nada do que está fazendo. Ficar como se fosse um barco à deriva. E aí a gente conseguindo concatenar, e ainda que muito pouco, né, mas a gente conseguindo tomar o controle aos poucos da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, a gente vai colocando essas ideias em ordem e não vai mais sendo esse barquinho que é levado a sabor do vento aí para qualquer lado que o vento soprar. A gente começa a ter mais foco, mais objetivo nas coisas que a gente está fazendo. E isso nos ajuda de uma forma aí surpreendente. Continuando ali, fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Aqui, mais uma coisa, né? Por que ele considera supérfluo? Porque quem fixou o tempo que cada coisa deve ter é a providência divina. Então, isso se torna uma lei divina porque a providência divina programou para cada coisa, para cada informação chegar a gente em um determinado tempo, para cada evento de mudança aqui na Terra começar a surtir seus efeitos em determinado tempo, quando nós tivermos determinadas ferramentas para poder tratar isso, ou quando nós tivermos determinada quantidade de informação para correr atrás das ferramentas para tratar o problema que surgir ali, qualquer que seja, qualquer evento que seja. Então, ele está dizendo aqui isso para nós bem claro. A providência assinou um tempo para cada coisa. Por que, então, os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso? Ou seja, se fosse tentar de qualquer forma dar um passo maior que a perna com relação à propagação da ideia do espiritismo, ou mesmo da implementação do reino dos céus no coração de cada um dos seres humanos, aqui, os espíritos mais sérios, né, os espíritos superiores sérios, que têm um comprometimento maior com a propagação desses ensinos, com a implementação do reino de Deus, eles negariam seu concurso, ou seja, eles não participariam, porque eles sabem que a providência divina determinou que que tal evento deveria acontecer em tal tempo. Então, os espíritos sérios, eles não colocam, não dão um passo maior que a perna. Então, se fosse acelerado esse processo, eles não participariam. Aí, os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Ou seja, tudo aquilo que ainda não chegou o tempo determinado pela providência divina para nos ser revelado, sempre vai ter resposta. A, B, C, D, E, enfim, um alfabeto inteiro de respostas, cada uma contraditando com a outra, a respeito desse tema novo. Então, aí a orientação dele vai ser a mesma que nós discutíamos já desde os 2 encontros anteriores, que é aguardar a confirmação. É justamente isso que ele vai nos reforçar mais uma vez. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. Aqui ele está deixando claro, que ele estava falando até agora,
que todas as mensagens não confirmadas, elas devem ser levadas como opinião pessoal. Agora, ele está falando de um princípio que não resulta de uma opinião pessoal. Essa questão, ela é uma consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. O que ele está dizendo aqui? E ele vai confirmar isso para a gente novamente à frente. Que justamente a questão de as opiniões e as informações dependerem da confirmação em diversos outros pontos, por diversas outras vozes, é o que dá a força para essa opinião se tornar algo verdadeiro, algo que você pode crer e seguir sem qualquer sombra de dúvida. Porque, eventualmente, uma opinião que seja contrária a todo o ordenamento já do Espiritismo, que já está codificado na doutrina básica, ele não pode prevalecer diante da voz de milhares e milhares de outras comunicações, confirmando essas informações da codificação básica. Certo? Era o que ele já dizia, né, de que essas opiniões contrárias, elas tendem a ficar insuladas, restritas a um certo ponto, até que morrem pela falta de confirmação. E aqui ele vai chamar a atenção, com relação a isso, não só as informações relacionadas ao Espiritismo. Olha o que ele vai dizer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Ou seja, se tem algo que você é contrário à opinião de todos, ou pelo menos aí da maioria, é ilógico você querer ter razão. Talvez compensa parar um pouquinho o pensamento e analisar essa questão a fundo. E desconfiar realmente. Nossa, mas será que isso aqui só eu tenho razão e o restante do mundo inteiro está errado? Que o mais fácil de acontecer é o contrário, né? Eu estar errado e as outras pessoas estarem certas. Porque só eu estou destoando dessa opinião. E, lógico, para tudo vai ter exceção também. Mas é ilógico. Ele está destacando a questão aí por esse ponto, que é ilógico a gente achar, quando tem milhares de vozes falando uma coisa, a gente está falando justamente o contrário, a gente achar que é só a gente que tem razão. Nós somos os donos da verdade. Tanto para espírito quanto para encarnado. Ou, no linguajar que ele utilizou, tanto para espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca, e ele deu um destaque ali do nunca, né? Nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por quê? Novamente, os espíritos mais evoluídos que nós, eles podem também ter as suas dúvidas e eles podem ter acesso a informações também que para eles não foram confirmadas o suficientemente ainda para ele alegar. Não, isso aqui é a verdade, porque já passou pelo crivo da confirmação. Então, aquilo que ainda não foi suficientemente esclarecido, quando eles ainda passam essa informação, essa opinião pessoal, porque geralmente não passa daquilo que não é suficientemente esclarecido, mas quando eles têm, de alguma forma, que passar, que tocar nesse ponto, eles declaram que é apenas um ponto de vista, aquela opinião ali, e que se deve aguardar confirmação. Por quê? Isso é agir como espírito verdadeiramente ponderados, que foi a forma como que foi classificado aqui no próprio livro. Certo? Então, sempre nos é conveniente, com relação às informações que nós tivermos, de qualquer forma, de qualquer fonte, aguardar a confirmação. Porque, às vezes, nós pegamos algo que vai mais ou menos de encontro com o que a gente acredita que seja verdade, e se a gente está acreditando que aquilo seja verdade e o nosso ponto de vista está errado, aí a gente já houve alguma informação a respeito daquilo, a gente já, pronto, confirmou meu ponto de vista porque está certo. E não faz a confirmação disso por outras fontes, para saber se aquilo é uma informação verdadeira ou não.
Agora, na era da informação, nós estamos vendo muito isso com relação a fake news, que tem fake news dos dois lados. Às vezes você pega uma informação que o grupo A está defendendo que é tal coisa e o grupo B está defendendo que é uma outra coisa totalmente diferente. Em que os dois estão errados porque o cerne daquela informação ali já é falso. E nenhum dos dois foi confirmar. Simplesmente foi defender o seu ponto de vista de acordo com aquilo que ele acha certo. Seja do ponto de vista A ou do ponto de vista B. A gente pega aquilo ali como se fosse uma verdade, não confirma e sai defendendo o nosso ponto de vista com aquela informação que a gente não confirmou. E aqui ele vai dizer um ponto ainda, vai dar um destaque ainda mais importante, de que não importa o quanto que seja bela e justa uma ideia. Tá? Então, às vezes, por mais bela e justa que seja, mesmo assim, desde o início, ela vai gerar algumas dissensões. Vão existir, como existem espíritos em inúmeros graus evolutivos, com diferentes pontos de raciocínio, que viveram experiências diferentes. Então, por mais que você pegue uma informação que para você parece que é o óbvio, aquilo ali está correto, muitas vezes, no primeiro momento, ainda assim, vai ter opiniões diversas. E ainda assim, por mais bela e justa que seja essa ideia, há de se esperar a confirmação. Porque tendo dissensão, há de se agir com mais cautela. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Aí é onde ele vai dizer, né, aquela parte que já tinha ressaltado, né, que esses conflitos eles são mesmo necessários para a maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Ou seja, o que acaba acontecendo na prática? Né? Essas ideias, quando elas surgem, ideias novas, e logo de início já geram a dissensão, já geram a discussão, isso tem que ser assim, porque isso mesmo dá um maior realce da verdade, porque desde o início aquela ideia está sendo atacada, como foi, né, com os ensinamentos do Cristo, desde o início sendo atacados. Isso, de alguma forma, enfraqueceu os ensinamentos do Cristo? De forma alguma. Ele simplesmente passou por todos esses ataques, se manteve íntegro, se manteve da mesma forma, imutável, e se provou verdadeiro, diante de todas as adversidades, diante de todos os ataques. Então, desde o início, essas ideias que poderiam ser utilizadas contra os ensinos do Cristo, contra o cristianismo em si, elas devem surgir realmente e nós falamos bastante isso no nosso encontro anterior, incitar o nosso raciocínio, incitar a que nós mesmos peguemos essas informações e passamos ela pelo crivo do consentimento, né, da confirmação dessas informações, e para que a verdade em si ela seja extraída justamente, ela seja fortificada justamente nessas discussões, porque ela vai trazer com maior evidência qual é a verdade real daquela ideia, certo? Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Ou seja, mais uma vez ele vem dizer que quanto a isso nós podemos ficar completamente tranquilos que o modo que a espiritualidade se organiza para nos passar os ensinos relativos à doutrina espírita é um modo que dá uma imensa força e que faz com que essas ideias contrárias, aí, que não sejam verdadeiras, não sejam confirmadas, eles não passem pelo crivo da concordância universal e caiam por terra. Então, com relação a isso, se nós tivermos fazendo a nossa parte, que é sempre aguardar a confirmação das informações, nunca levar tudo como se fosse uma verdade absoluta, exercer a fé raciocinada, procurar
mais de uma fonte com relação às informações. Aí nós podemos confiar plenamente de que as ideias insuladas, que são as ideias contrárias, elas morrem por si só. Tá? Por quê? Mais uma vez aqui, já partindo para o final dessa parte aqui, desse capítulo, ele diz que não é a voz, não é a opinião de um homem que se aliará à dos outros, mas a voz unânime dos espíritos. Ou seja, quando nos chega uma opinião dos espíritos superiores que é unânime, pode ser um homem, 10, 100, 200, a se levantar contra, que não vai abalar aquela ideia, porque ela já é uma ideia confirmada pela universalidade daquela ideia ali dos espíritos superiores, passando ela para nós, certo? Então, não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam por toda a Terra, por ordem e eus. Uma coisa e um ponto muito importante aqui. Por que isso se dá assim? Por que tem essa comunicação universal e não se utiliza um porta-voz só? Nós já falamos de vários pontos aqui a respeito disso, por conta da própria força que tem que ter essa mensagem, por conta de poder chegar em diversos pontos ao mesmo tempo. Mas um ponto que ele vai trazer e vai destacar aqui, quando a informação ela é passada assim de um modo geral, que não se destaca nenhum porta-voz, isso já acaba quebrando a ideia do orgulho que pode nascer em alguns espíritos levianos em querer passar a verdade a todo custo e levar o seu nome adiante como o portador da verdade. Certo? Então, esse caráter universal, onde ali a opinião pessoal dos espíritos ela acaba se fundindo a uma ideia maior, ela serve também para atacar esse orgulho que possa vir a nascer dentro dos difusores da doutrina espírita. Certo? Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então, aqui, novamente, ele está confirmando, olha, é assim, é por meio do coletivo da espiritualidade superior que são passadas essas informações, justamente para que ninguém se envaideça ou se orgulhe de ser o porta-voz de uma verdade que é de Deus, não nossa. Que ela vem de cima para baixo. Então, Deus nos dá essa verdade, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá a sua confirmação. E isso não pode ter um porta-voz só, porque naturalmente ali seria mais fácil essa pessoa se iludir pelo orgulho de ser a pessoa que está passando, ser o portador dessa verdade, do que quando se utiliza esse sistema que os espíritos utilizam. De isso ser passado de uma forma sempre coletiva. Né? E aí, por esse, não só por esse, mas por vários outros pontos, é que essas informações são passadas dessa forma. E aqui eu até já deixei em destaque algumas palavras aqui, para a gente fazer a consulta aqui no dicionário, que aqui ele se utiliza de alguns termos que não são tão comuns. Né? Diante de tão poderoso aerópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Aerópago aqui ele utiliza no sentido de tribunal, antigo tribunal ateniense. Então, ele diz aqui, diante de tão poderoso tribunal. O que é esse tribunal? Justamente essa universalidade das informações. A questão disso ser sempre passado em coletivo pela espiritualidade superior e não ter uma pessoa só que seja o representante disso. Então, é uma ideia que ela reside em uma só cabeça. Corrilho aqui, no caso, é obstáculo. Né? Conluio de litigantes, obstáculo mesmo, mexerico, fofoca, enfim. Diante de um tribunal tão
forte, onde não tem o concurso desses espíritos, não conseguem entrar esses espíritos que estão contrários à ideia geral, não tem rivalidade, não tem seita, não tem nação, é uma coisa geral. É justamente isso que ele está destacando aqui, esse caráter coletivo, da coletividade de espíritos, que nos passa sempre, que nos é encarregada de passar as informações relativas à espiritualidade, relativas ao espiritismo. Então, isso dá uma força. Isso é o que faz com que todas as oposições que nasçam, elas se quebrem. Por quê? Porque é uma voz coletiva. Então, é difícil vir uma voz só, única, e bater de frente com essas informações, sendo que elas são passadas por um coletivo de espíritos superiores. Todas as pretensões, todas as oposições, ambições, todas as pretensões à supremacia individual quebrariam, né? Elas irão a quebrar-se por conta justamente da força que essa coletividade desses ensinos nos dá. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. E aqui ele está falando como ele sendo uma parte dessa voz coletiva, né? Nós, como espíritos que estamos passando essas ideias, nós quebraríamos nós mesmos se nós quiséssemos substituir a ideia que é passada do divino para chegar até a humanidade encarnada aqui, pelas nossas próprias ideias. Se nós quiséssemos substituir a ideia do divino pelas nossas próprias, nós nos quebraríamos, porque nós ficaríamos totalmente em contrário com toda essa corrente de espíritos superiores que estão passando a mesma verdade, que é a verdade divina, certo? Então, só ele, só Deus decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha, diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito. Novamente, ele está ali nos dizendo. Tem uma pleiade de espíritos superiores que são encarregados de fazer a divulgação. Não vou falar aqui do espiritismo, mas das verdades de Deus, vamos dizer assim, das informações relacionadas à espiritualidade, à nossa vida eterna, como que a gente tem que fazer dentro do nosso processo evolutivo. Isso aí são diversos espíritos superiores que são encarregados. Então, fica muito difícil de se atacar isso com uma voz só de um espírito não tão superior. Tá? O que seria essa voz? Menos do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. Ou seja, diante dessa coletividade que dá uma força enorme para essas informações, até mesmo uma outra coletividade seria difícil de calar essas vozes, porque teria que ser uma coletividade tão organizada quanto os espíritos superiores, o que já é impossível, porque se a gente estiver tratando de espíritos não tão elevados na sua evolução, não vão, obviamente, né, por questões óbvias, conseguir alcançar a força que tem a voz de uma coletividade de espíritos já em uma escala de evolução superior à nossa aqui. Então, ele está colocando aqui para nós, justamente, que essa opinião universal, essa universalidade, essa corrente que se forma pelas diversas opiniões dos espíritos superiores, que é o juiz supremo, é o que se pronuncia em última instância. Formam todas as opiniões individuais. Se uma dessas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Ou seja, se um porta-voz vem e ele tenta, de alguma forma, ainda que esteja dizendo a verdade, sim, vai descer com aquilo, ele vai ver que ele somente é mais um ponto dos milhares que estão citando aquela mesma informação. Então, esse orgulho acaba se perdendo nessa questão da coletividade também. Se essa ideia for falsa, propagada por uma voz só, não pode prevalecer sobre as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Tá vendo? Aqui ele já é mais incisivo ainda com relação a isso. Essa coletividade, ela ataca diretamente o orgulho humano. Para quê? Para que espíritos menos elevados e menos comprometidos com essas verdades não percam o seu tempo tentando aí enaltecer o seu próprio orgulho,
colocando ideias contrárias, colocando ideias diversas, colocando ideias que ataquem a doutrina. Por quê? Porque não vai funcionar. Um aqui vai ser uma voz só se levantando contrária às milhões de vozes que a gente dizia, ou tem mesmo também na questão de querer propagar a verdade e com isso receber um crédito, com isso se sentir orgulhoso, com isso se sentir com o orgulho inflado. Por quê? Se torna, a individualidade se apaga, né? No meio dessas milhões de vozes, é só mais gnóstico do futuro dessa questão da divulgação da doutrina. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Porquanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Mais uma vez aqui, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado, significa que nós temos que estar suficientemente preparado para essas informações, suficientemente preparado para ouvir essas vozes e tem essa missão de nos fazer ouvir, certo? Então, nós temos sempre que nos lembrar, né, que não esquecer de fazer a nossa parte, de nos preparar para isso, de abrir o nosso coração, o nosso intelecto, o nosso cérebro para essas informações e para poder fazer aí essa contradita de uma forma racional, para poder observar aquilo que realmente faz sentido. Então, isso sempre vai depender, a nossa parte ninguém vai fazer por nós, então a nossa parte ela sempre vai depender de nós mesmos. Enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Ele já foi bastante incisivo com essa questão da questão dos diferentes pontos de raciocínio, da diferente capacidade de raciocínio dos espíritos que se encontram encarnados aqui. E para isso, convém sempre a esses espíritos aguardar uma confirmação ou a formação de uma opinião geral acerca de certos assuntos. Por quê? Porque ali outras pessoas, diversas outras pessoas, vão passar isso pelo crivo da veracidade, do bom senso, da universalidade desses ensinos, da concordância desses ensinos com a codificação espírita básica, né? Então, ali se forma mais uma força de você aguardar essa opinião geral, que essa opinião geral indica o sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, tá? Nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Então, na dúvida, aguarde a confirmação, porque aí a opinião geral ela vai se formar, geralmente, daquilo que a maioria dos espíritos nos revelam, e vai indicar, inclusive, qual o sistema, né, dentre esses dois que estão em conflito aí, entre os dois que estão em guerra, que vai prevalecer, de acordo com a opinião geral, de acordo com a concordância do maior número de espíritos. Aqui nós entraríamos já no item 3. Só que, como esse item 2 ele é bem denso, e ali no item 3 também tem bastante questões mais complexas, eu vou preferir abrir mais um espaço maior aqui nesse final, para participações aí, para quem quiser adicionar a esse estudo, dúvidas, enfim, participação de vocês, para a gente finalizar aqui e começar o nosso próximo encontro nesse item 3, até porque hoje nós avançamos bastante, né? Por que nós avançamos bastante? Era mais a confirmação de tudo que a gente veio vendo nesses últimos 3 ou 4 encontros que a gente estava nesse item 2. Tá? No começo ele começa a falar ali sobre universalidade, concordância, e depois ele vai adentrando nos detalhes, esmiuçando aí esses pontos, e aí, depois disso, ele faz essa leitura geral, que é uma releitura do que a gente já tinha feito nesse item 2. Então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer participar de alguma forma, incluir alguma informação? Fiquem à vontade aí.
Boa noite. Boa noite. Quando você falava, eu fiquei pensando, quando você disse assim, e olhe que nem tudo eles passaram para a gente porque não tínhamos condições, né? E ainda não temos, né? No caso, condições de saber, porque ainda há muita coisa a ser dita, a ser tirado do nosso véu. E eu fico imaginando, meu Deus, se tudo isso, né, esses anos, os milênios já têm passado e a gente ainda está engateando, imagine quantas coisas ainda virá. Quando vem esses. Eu digo porque tem muitos vídeos aí que deixam a gente até assim, nossa, e aquelas dúvidas, mas assim, pensando no que a gente já recebeu de informação, a gente tem que ter assim uma mente aberta até para essas coisas que estão chegando, não é? É porque, se a gente parar para analisar aí até historicamente, né, as informações elas vão sendo dadas de acordo com aquilo que o povo tem condições. Nós vemos que nós temos poucas condições ainda de receber muitas dessas informações, porque nós estamos ainda brigando com alguns defeitos básicos, né, que os seres humanos têm. Alguns erros básicos que a gente tem que corrigir. A gente ainda está parado na questão do perdão, na questão do amor ao próximo, na questão da caridade, e não ficar a todo momento, a todo tempo, se colocando como o centro do universo, a prioridade do universo. A gente ainda lida com questões básicas aí de orgulho, né, de prepotência, de a pessoa viver em uma ilusão com relação às coisas materiais, deixar o lado espiritual totalmente de lado. Então, enquanto nós estamos engatinhando ainda nessas questões, nós não estamos prontos a receber informações de determinado calibre ainda, porque nós não conseguiríamos lidar com isso. Assim como a gente vê, por exemplo, a diferença que se nota assim gritante entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra ela é uma só, mas a forma com que é passado entre um e outro é completamente diferente, com ênfase em algumas coisas que os povos mais antigos tinham mais interesse. Por exemplo, no Antigo Testamento, a ideia que se dá ali é de que aqueles que servem a Deus, aqueles que estão do lado de Deus, Deus permite que vençam os seus inimigos em guerra, dá mais dias na terra, prosperidade, uma família feliz. Mas por quê? Porque esses eram os medos principais que aquele povo tinha. Esses eram os problemas principais que aquele povo tinha. Não dava ainda para abrir os olhos completamente com relação à vida espiritual. Imagina chegar no pessoal ainda lá da época do Egito, da escravidão, e começar a falar sobre espiritualidade, sobre vida após a morte, sobre como que funcionam as reencarnações e tudo mais. É óbvio que não tem substrato ali daquelas pessoas para entenderem bem essas informações. Então, essa diferença que a gente nota, principalmente entre linguagem de Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente vê que é com relação à capacidade que já se tinha, né, de absorver algumas informações. E como ele disse ali até hoje, no estudo de hoje, né, não foi revelado tudo ainda, porque não tem ainda condições. Isso tudo é aos pouquinhos. Jesus já veio e, mesmo com toda a inteligência, o amor desse espírito extremamente elevado, muito, muito, muito superior aos espíritos da Terra aqui, ele veio e disse, é chegada a hora, então, de transmitir a verdade, então vamos transmitir. Mas teve aquela imensa dificuldade que era justamente com relação ao material humano que se tinha para trabalhar ali. Era ainda uma sociedade extremamente arraigada na matéria ainda, com costumes, né, muito violentos ainda, que não tinham ainda essa cultura de amor ao próximo, nem sequer de olhar ao próximo, de notar o próximo. Era cada um vivendo ali para conseguir a sua sobrevivência. Edina, pode falar. Sim, eu concordo com você nesse sentido aí de
que em relação à revelação, né, que nós não temos ainda a capacidade de entender tudo, né? Quer dizer, nos falta um sentido. E pegando essa deixa, às vezes a gente passa, né? Nessa reencarnação, a gente está tendo essa oportunidade de conhecer a revelação da doutrina espírita. Mas a gente sabe que também tem pessoas que ainda não chegaram nela, né? Que não acreditam, que não têm interesse e que ainda estão lá, como se diz, engatinhando até a outra para poder a gente entender tudo. Então, assim, imagine, né? Então, assim, como se diz, é um mar, mas apenas a gente entende um pouquinho, apenas acho que uma gota desse oceano todo. E a gente sabe que quando uma revelação vem e quando ela traz algo novo, não é para derrubar aquilo que ela já revelou, mas apenas para acrescentar, né? Então, que a gente tenha esse cuidado de ver a questão assim do ponto de vista dos princípios básicos, né? A gente ter essa preocupação, né? Que é importante. Sim, exatamente. E ainda a gente pode pensar nisso por um lado mais profundo ainda, né? Essas questões que a gente não está preparado agora, e agora a gente está tendo, ainda nessa encarnação, a oportunidade de ter o contato com a doutrina espírita e de ter algumas dúvidas sanadas, mas vai saber quanto tempo que a gente já não tem, quantas encarnações a gente já não vem recebendo aí, gradativamente, um pouquinho a mais de informação para poder seguir, passo a passo. Né? E sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser esse processo. A gente vê hoje em dia que a gente tem acesso a uma quantidade maior de informação de como que funciona a vida real, a vida do espírito, as nossas encarnações, projeto encarnatório e tudo mais, que até pouco tempo atrás não se tinha acesso a esse tipo de informação. Mas isso vem agora, nesse momento, pela providência divina, como a gente estava dizendo, e por essas pequenas gotinhas de informação que a gente foi tendo, provavelmente, nas nossas outras encarnações, nas encarnações anteriores. E a cada pouquinho, a cada nova encarnação ali que a gente vive, com as dificuldades que a gente vive, com as experiências que a gente vai ter que lidar, a gente vai acrescentando um pouquinho, uma gotinha, né? Vamos dizer que a gente está aí diante de um oceano e que a gente tem um copinho, assim, desse tamanho de informação ali. E essa informação que está nesse copinho foi sendo adicionada ali gota a gota, encarnação a encarnação. Então, é por isso, por todas essas encarnações anteriores, que a gente ainda consegue chegar hoje em dia e falar, nossa, tem bastante coisa, mas eu tenho bastante coisa para lidar, né, de acordo com essas informações aqui, eu ainda tenho muita coisa a corrigir, e isso já vem sendo, os nossos olhos vêm sendo abertos a diversas e diversas encarnações para a gente chegar ainda nesse momento aqui. Daí dá para a gente ter uma ideia do que a gente tem que trilhar para frente ainda para chegar em um ponto de saber realmente, pelo menos alguma coisinha aí. Mas ainda fica uma pergunta no ar. Esse copinho aí, vou botar de 50 ml que você colocou aí. Quanto que se está praticando desse copinho aí? Aí já é mais uma questão, né? Muitos têm o conhecimento, mas não praticam. Então, assim, é um copinho de 50 ml que, de repente, como uma pessoa não pratica, tem só o conhecimento, mas não bota em prática, esse copinho pode virar um mar. Não tem efeito, né? Quando só acumula aquele conhecimento ali e não coloca em prática, né? Mas aí é que tá, né? É um primeiro passo já também. Porque, como a gente via ali no estudo anterior, inclusive no estudo que a gente teve de quarta-feira, da quarta-feira passada, essas questões aí de desenvolvimento intelectual, de você saber a informação, elas vêm antes. Elas vão pavimentando esse nosso processo para um dia ainda colocar em prática. Mas isso que o mesmo falou é a pura verdade. Às vezes a gente tem até um copo maior um pouco,
mas só com informação ali, que a gente, daquela informação toda, de 100, 150 ml ali, a gente não está usando uma gota sequer no nosso dia a dia. Está agindo do mesmíssimo jeito que era antes de ter acesso a essas informações, antes de entender isso. E aí, se torna uma situação mais complicada ainda para o indivíduo, né? Porque você tendo essa informação, tendo acesso a isso, sabendo que é assim que funciona, que é assim que você tem que agir, toda vez que você age contrário àquilo, você tem uma responsabilidade maior do que quando você agia contrário, mas não sabia daquilo. Então, todo dia que a gente se reúne aqui e absorve um pouquinho mais de informação, a gente sai daqui com um pouco mais de responsabilidade também em colocar essa informação em prática. Colocar isso em prática no nosso dia a dia. Mais alguém, gente? Então, ó, já deixei até marcado aqui o nosso estudo. Na próxima segunda-feira, nós vamos no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, notícias históricas, e aí a gente vai continuar nesse nosso passo a passo aqui, sem pressa também de acabar, sempre destrinchando, vendo bastante detalhes, comentando acerca do conteúdo aqui, para a gente poder realmente absorver essa mensagem. Alguém se habilita hoje, que minha mãe teve que sair mais cedo, a fazer a nossa prece de encerramento? Então, vamos lá, né, meus irmãos? Então, vamos agradecer, né, ao nosso Pai Celestial e também aos bons espíritos responsáveis, né, por essa tarefa, pela oportunidade de que nos reunimos em nome desse amor e que nos concedeu mais uma vez a oportunidade do estudo, do aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, né? Que Jesus, nosso modelo e guia, venha mais uma vez sempre nos orientar, nos abençoar nessa tarefa divina. E que o Senhor possa, né, nos dar essa força, essa perseverança de continuar com esse estudo, mas não só com estudo, mas também, né, transformando esse estudo em instrumento para a nossa transformação moral e espiritual. Então, que o Senhor possa abençoar todos os participantes aqui, aqueles que também que não puderam estar conosco nesta noite, abençoa nossas famílias, nossos lares, né, e que a gente também tenha uma boa noite de refazimento, e que amanhã a gente amanheça, né, tendo mais oportunidade de aprendizado. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muitas bênçãos. Boa noite, gente. Que assim seja. Boa noite Obrigada, a todos. Wellington. Eu que agradeço a todos vocês. Nos vemos Boa na quarta, hein, noite. gente? Ó, o Alberto já mandou o link lá já, hein? Pra Boa ninguém esquecer. noite, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.